A paz do Senhor. Olá, eu quero falar com você que amanheceu achando que todas aquelas coisas que você tinha vontade de fazer no seu coração, todos os seus planos, os seus propósitos, os seus projetos não aconteceram e você está aí com o coração abatido, abalado, está frustrado. Eu venho te dizer nesse dia que os propósitos de Deus continuam na nossa vida, para que você não desanime e continue. Eu vou ler aqui com você em Provérbios 19, 21, que diz assim: há muitos planos no coração do homem, mas o propósito do Senhor prevalecerá. Quantos planos eu e você nós fazemos, né? Planos de carreira, planos de viagem, planos de mudança de casa, de cidade, planos de mudança de igreja, planos de não falar mais com aquele irmão, planos de não fazer mais alguma coisa ou outra. E às vezes um desses planos não acontece. E aí você fica abatido, achando que Deus não está te ouvindo, achando que aquilo que você está pensando é uma coisa que é proibida, que não pode, e você fica frustrada e acaba desanimando na fé, acreditando que Deus não está te ouvindo. E eu quero falar com você que Deus está ouvindo, que a diferença é que Ele faz no tempo dele, nos propósitos dele. Deus tem um propósito na vida de cada um e Ele não vai desviar dos propósitos para fazer a tua vontade no horário que a gente quer. Eu vou contar um testemunho rápido sobre a minha vida, sobre os propósitos de Deus. Eu, quando era ainda jovem, eu sempre falava que eu queria casar com um homem crente, um homem cristão, mas eu ainda era totalmente do mundo. E quando eu conheci o meu marido, que é hoje, ele era também do mundo. E a gente se envolveu e a gente foi morar junto. Aí eu fiquei grávida. Aí a gente pensei até em separar, que não estava dando certo. Começamos tudo errado. E eu falava: Senhor, eu sempre pedi para o Senhor um homem cristão. E olha aqui o que o Senhor me deu, né? E meu marido era drogado. Eu descobri depois que ele se drogava. Ele fazia muitas coisas erradas, depois que a gente vai descobrindo. Eu também era do mundo. Então eu ficava: Deus não me ouviu, porque eu pedi um homem cristão, ele me dá um homem totalmente do mundo, um homem que mexe com droga. Como é que um Deus me dá um homem desse, se eu pedi um homem cristão? Por que esse Deus não me deu logo um homem cristão? Como que pode? Você pedir uma coisa e ele te dá outra totalmente fora daquilo que você traçou para a sua vida. Não é assim? A gente faz planos, pede uma coisa para Deus e não acontece, às vezes está acontecendo outra coisa. E você fica: mas que Deus é esse? E desanima na fé, né? E fala: não, Deus não está me ouvindo, as minhas orações não estão subindo. Mas foi um processo. Aí nós conhecemos a Jesus através da mãe dele, que orava com os joelhos no chão, porque isso é a chave de que o seu propósito possa entrar no propósito de Deus. É você orar e pedir para que Deus te alinhe, né? Que os teus pensamentos possa estar junto com o pensamento do Senhor, para as coisas poderem acontecer. Aí o propósito de Deus vem para sua vida. E foi assim. A gente começou a frequentar a igreja, que é a igreja que eu estou ainda hoje. Isso já vai fazer 28 anos, 26, 27 anos. E foi ali que Deus foi restaurando aos poucos, eu e meu marido. Nós fomos conhecendo a Jesus, nós fomos conhecendo a palavra do Senhor, tirando aquilo que era errado nas nossas vidas, entendendo qual era o propósito do Senhor, que não era somente eu pegar um homem cristão, entrar numa igreja e achar que eu ia ser transformada também. E o caminho do Senhor não é assim. Ele quer que as coisas sejam certas, corretas. Através do propósito dele, a gente conheceu mais o Senhor Deus, a gente conseguiu os dois estar no mesmo alinhamento, na mesma cabeça, no mesmo pensamento, que era servir a Deus, constituir família, criar os filhos na presença de Deus. Hoje a gente pode estar numa igreja ajudando. Eu estou aqui falando com você.
dando o meu testemunho. Por quê? Porque a gente entrou no propósito de Deus. Deus foi fazendo conforme a vontade dele na minha vida. E quando ele faz e você aceita e você entende, porque ele quer um propósito maior lá na frente. Porque se ele tivesse me ouvido lá atrás, me dá um homem cristão e eu do mundo, isso não teria durado. Porque eu não era só, ele ia me dar um homem cristão, o homem cristão não ia aguentar ficar com a Lúcia do mundo que eu era. E o propósito de Deus é que fosse a gente ajudar na igreja, constituir família. Hoje eu e meu marido, nós temos o nosso ministério na igreja, a gente ajuda a nossa igreja, eu posso estar aqui falando. Então, o propósito de Deus na minha vida não era só colocar um homem cristão, era me transformar, era me quebrar, era me fazer uma nova pessoa, era reconhecer os meus erros, era querer fazer o melhor, era querer andar nos caminhos certos, para poder hoje ajudar alguma pessoa. Então, hoje eu estou aqui para falar para você que os propósitos de Deus são melhores, são mais longos os caminhos. Às vezes a gente quer que Deus já vai direto fazendo aquilo, né, do seu gosto. Mas Deus, ele prefere fazer, né, as curvas, porque ali naquelas curvas demora um pouquinho mais, mas ele vai consertando, ele vai limpando, ele vai tirando mágoas, ele vai curando as feridas, ele vai renovando a sua mente, o seu coração, o seu entendimento, o relacionamento dele com você, que às vezes a gente não tem e quer que Deus realize todos os nossos desejos. Que às vezes a gente nem para orar, para pedir, Senhor, me dá sabedoria para saber se os teus propósitos, se aquilo que eu estou fazendo está dentro dos seus propósitos. Porque Deus realiza sonhos, mas desde que esteja dentro do propósito dele na sua vida e na minha vida. E foi assim que aconteceu na minha vida. O Senhor Jesus, ele foi me encaminhando, foi me lapidando, foi me transformando. E quando meu marido foi consagrado a diácono na igreja, aí eu estava sentada no banco. E nesse momento o Espírito Santo falou assim para mim: olha, Lúcia, o homem cristão que você me pediu. Olha o transformado, Senhor. Eu pedi, mas eu achava que seria assim. Estava no meio da rua e encontrava um homem cristão, porque eu não estava na igreja, como que eu ia encontrar, né? Mas Deus teve que fazer uma limpeza. Ele teve que restaurar a minha vida. Ele teve que restaurar a vida do meu marido. E hoje eu tenho uma família dentro da casa do Senhor. Foi fácil? Não, ainda não é fácil. É difícil. Ainda temos obstáculos a seguir, porque enquanto nós estivermos aqui na terra, a palavra do Senhor que a gente ia viver muitas atribulações. Mas todas elas a gente ia passar junto com o Senhor Jesus. Porque nós estamos caminhando dentro do propósito dele, que é servir a ele de todo o coração, abrir mão das suas vontades, estar orando, buscando a palavra, ter entendimento espiritual. O propósito do Senhor maior para mim, na minha vida e na sua vida, é que você seja salva, é a salvação. Esse é o maior propósito. Ele vai te encaminhar para que você chegue até a cruz do Calvário, onde Jesus ali morreu por mim e por você. E aquele sangue derramado que não fica em vão. Então, enquanto você tiver aí com um propósito, somente vai se beneficiar você mesmo e não vai levar a Jesus. Não tem Jesus nesse plano. Então, esse propósito não é de Deus. Eu quero que você reflita o que você está pedindo ao Senhor. Se é uma coisa que é só para você, ou se isso vai levar você mais perto do Senhor Jesus. E ore para o Senhor Jesus colocar no seu coração paz, paciência, tranquilidade, para você conseguir esperar o tempo dele. Porque é difícil, irmãos. Tá um tempo atrás, também uns meses atrás, eu estava agoniada, porque eu queria resolver um problema de um dia para a noite. E aí, não resolvia, e eu ficava, e eu tô falando de uma pessoa que já conhece a palavra do Senhor, não tanto, né, irmãos? Porque a gente conhece, aprende todo dia. Mas estou dentro da casa do Senhor, porque não é porque a gente está dentro da casa do Senhor que a gente já sabe tudo. A gente passa aflições mas passa tudo com Jesus. A diferença é essa. E mesmo assim a gente ainda fica, às vezes, com o pé atrás, querendo resolver com a nossa mão mesmo. E eu queria resolver essa situação de um dia para o outro, fiquei agoniada, as coisas não estavam acontecendo, e meu coração agoniado. Aí para mim nada mais estava bom, porque aquilo que eu queria não ia acontecer. E eu
acabei desistindo dos meus planos e falei, Senhor, acalma meu coração, acalma minha mente, porque tem que ser da forma que o Senhor quer, tem que ser no período que o Senhor deseja, é como o Senhor quer, não é como eu quero. Venha me dar paz, venha me dar tranquilidade, me dá novas visões, me dá novos horizontes, né? Porque a gente às vezes bate lá na mesma tecla e aquilo não é para acontecer. Então peça para o Senhor te dar novos horizontes, novas visões, novos sonhos, que todos esses sonhos, essas visões possam estar no propósito dele. E Deus fez isso comigo. E meu coração ficou em paz. E hoje eu tô aqui, na mão do Senhor. Se tiver que acontecer, vai ser da maneira que Ele quer e não como eu quero. E eu estou tocando, estou vivendo, continuo, porque as coisas continuam, viu, irmãos? As coisas não param. Você pensa assim, se não acontecer, meu Deus, vou morrer, não vai acontecer mais nada, minha vida acabou. Não, a vida continua. A vida continua, então você tem que se animar no Senhor, você tem que procurar novos horizontes, nova saída, mudar o foco daquela coisa que você queria e não aconteceu. Muda o foco. Vá para Jesus, vai na oração, vai louvar, vai cantar, busca novos horizontes, busca Jesus e busca esse Deus que transforma e que o propósito dele sempre vai prevalecer. Não adianta você querer uma coisa que está fora do propósito do Senhor. Então ore, peça para Ele que os seus planos possam estar dentro dos planos dele, para que você sonhe aquilo que o Senhor quer que você sonhe, que você almeje aquilo que o Senhor já tem para você. Não estou falando para você que é proibido sonhar, planejar, querer as coisas. Isso não é proibido, mas que você possa querer tudo isso com Jesus, Ele no barco e Ele que te encaminhando o caminho, te mostrando o caminho, Ele que vai navegar para você. Você só apenas vai ficar quietinha e Ele que vai conduzir. Não coloque a sua mão, não queira passar na frente, espere no Senhor, porque o Senhor faz tudo na hora certa, no momento certo. Ele nunca faz nada atrasado. Tudo é para a glória dele. Lá em João 11, lembra da ressurreição de Lázaro? Que Marta e Maria foram, mas Senhor, já faz 4 dias, agora já era, o Senhor não veio na hora que a gente chamou, na hora que a gente precisava, cadê o Senhor? Agora já foi, Senhor. E ele foi lá e ressuscitou Lázaro, depois de 4 dias morto. Mas então, ele chegou atrasado? Não, chegou na hora, porque aquele ato, aquela ressurreição, aquele milagre, era para glorificar o nome do Senhor Jesus. Então, Jesus nunca chega atrasado, nunca faz coisas na hora errada. Sempre o propósito dele é para melhorar a sua vida, é para glorificar o nome dele, que você possa entender, se alegrar, se animar. Levanta daí, se você está caída, se você está oprimida, porque acha que tudo que você quer não vai acontecer. E eu venho te falar, sossegue o seu coração, coloca na mão do Senhor, ore, busque a palavra do Senhor, busque o Senhor todos os dias, busque a vontade do Senhor, para que você vai ver como Deus transforma e como os planos dele são muito melhores do que aquilo que a gente faz, que aquilo que a gente traça para a nossa vida. Amém? Que essa palavra possa ficar no seu coração e que você possa entender que os propósitos de Deus são maiores do que as nossas vontades. Deus abençoe a sua vida.